Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o Chá com Spoilers de A Estrela Mais Brilhante do Céu, da Marian Kayes. Geralmente a gente recomenda coisas mais nerds, mas essa semana a gente tá recomendando Marian Kayes porque eu quis. É isso. Esse é um vídeo com spoilers. Isso é muito importante se você por acaso entrou no vídeo sem querer, ou se você tava querendo realmente ver um vídeo sem spoilers, a gente tem essa opção no canal, nós liberamos o vídeo na segunda-feira sem spoilers. De qualquer forma, eu costumo dar uma enroladinha antes dos spoilers começarem, vai ter por aqui em algum lugar uma contagem regressiva. Quando ela chegar a 0, os spoilers começam, mas antes disso a gente vai conversar sobre outra coisa. É isso. E na enrolação de hoje eu queria muito falar sobre as capas dos livros da Marian Kayes. Esse foi o primeiro livro dela, certo? Melancia. Bonito, tem essa grande figura aqui. E você tem esse lindo fundo verde que tem um rajadinho assim, né? Deve dar pra parar, enfim. Que remete mesmo ao rajadinho de uma melancia. E cara, o comprometimento com a mesma identidade visual ao longo dos anos é admirável. Você pode gostar das capas ou não, mas é admirável. Quer dizer, olha isso, ok? Esses aqui são só os das irmãs Walsh. Ok, falta um que alguém sumiu com as minhas férias. Não sei pra quem eu emprestei, desapareceu. Mas todos eles têm esse rajadinho, não tem melancia. Mas beleza, como Melancia foi o primeiro livro das irmãs Walsh, eu suponho que pra remeter, né, faz sentido. Tudo bem, não tem mais melancia nenhuma na história, mas sempre fala, autora do sucesso Melancia. Enfim, ok? Mas não são só, como vocês podem reparar, os livros da mesma série de Melancia. São todos! Todos! Todos eles. Desse aqui, A Mulher que Roubou a Minha Vida. É um dos piores, na minha opinião. O rajadinho virou um céu. Todos eles, todos têm esse rajadinho de melancia. Eu acho impressionante. Você gostando dessas capas ou não, é muito interessante. Você bate o olho na livraria e você sabe que é um novo livro da Marian Kayes. Enfim, eu acho que eu tenho todos dela, inclusive. Menos Férias, que alguém levou. Até que a gente chega nesse. Esse foi um dos... Não foi o último, mas foi um dos últimos que foi publicados ainda. Foi um dos últimos que foi publicado? Acho que foi. Sei lá, mano. Perdi já a conta. Enfim, mas... que mantém. São as capas da Carolina Vaz. Tá de parabéns, Carolina. Chega, né? Vamos pros spoilers. Vamos ler o último parágrafo. Estou esperando a hora certa, o meu momento. E... falta pouco. E lá vou eu! Segurem-se, estou chegando. O que nos leva à nossa palavra-chave secreta. Bebê! O narrador do livro é um bebê! Na verdade, os narradores, né? Porque esse bebê tem dois bebês, né? O bebê do livro ao todo, o narrador do livro, e o bebê do epílogo é outro bebê. Enfim. Na verdade é estranho pensar neles como bebês, porque... enfim, acho que seria mais correto dizer o espírito de algo que irá dissolver e se tornar um bebê, porque o narrador é um tanto, né, venenoso, um pouco petulante. É estranho pensar num bebê venenoso e petulante. Eu queria dizer sassy, sabe a palavra em inglês? Mas aí eu não queria usar a palavra em inglês. Eu pensei, deve ter uma palavra perfeitamente boa em português pra isso. Então, o que nós podemos usar no lugar de sassy? E aí eu encontrei petulante nas traduções possíveis. E essa é uma palavra muito boa, que a gente não usa, petulante. Falando em palavras, nós temos outra palavra-chave secreta, que é bem menos fofa. Estupro. A Marian Kayes, na real, isso é meio que a coisa dela, ela sempre faz isso, ela sempre tem uma palavra-chave secreta sinistra. Então, ela faz isso. Tipo, vem cá, vamos bater um papo. Então, o que você acha sobre violência doméstica? E você fica tipo... opa. Aliás, violência doméstica não é o tema desse livro, é o tema de outro livro. Cada livro dela tem uma palavra-chave secreta sinistra diferente. É isso. São sempre temas que você fica tipo, oh meu Deus. Mas apesar de serem livros leves e engraçadinhos, sempre me parece que ela trata eles com a profundidade necessária. Ela leva a sério os temas dos quais ela tá falando. Então, é interessante, é bem feito, mas é meio... Eu li quase todos os livros dela e ainda assim ela me pega de surpresa ainda. Eu sei que vai acontecer algo estranho, mas sei lá, nesse ela me pegou de surpresa. Eu não percebi que era isso. Você vai acompanhando esse casal, né, o Matt e a Maeve, e eles são adoráveis.
mas eles estão quebrados desde o início e você não entende direito por quê, o que foi que quebrou essas pessoas, né? E você vai descobrindo, você descobre mais pro fim do livro, você descobre que a Maeve foi estuprada antes da história começar. Por outro personagem, o David, que é um desgraçado, que trabalhava com eles, enfim. E aí você vai acompanhando no livro, tem muitos personagens, né? Então eles são só um dos personagens, um dos vizinhos desse prédio. A gente vai acompanhando a vida de todos esses moradores. Se você por algum motivo vê o vídeo sem ter lido o livro, em resumo, você tem esse espírito pairando em um prédio em que tem vários moradores e esse espírito quer descobrir quem vão ser os pais deles. Vai ser alguém que tá ali naquele prédio. Então você vai acompanhando e bisbilhotando a vida desses muitos moradores. Um dos casais é o Matt e a Maeve, mas tem outros. No final, o Matt e a Maeve são, de fato, o casal que recebe o filho. Então é uma história de superação, é fofo. Mas é sinistro também. Inclusive, uma das minhas passagens favoritas do livro é uma descrição fofinha do Matt e da Maeve. Lá no começo do livro, na página 51. E é tão bonitinho. E claro que quando eu tava nesse ponto eu ainda não fazia a menor ideia da história por trás, enfim. E a história do Matt e da Maeve não é a única tensa, assim. É a que fala sobre estupro, mas nós temos outras histórias tensas, eu vou falar. Quando eu falar do gráfico, eu falo um pouquinho sobre isso. Enfim, mas eu vou ler pra vocês uma passagem fofa. No piso térreo do número 66 da Star Street, Matt e Maeve foram acordados gentilmente pelo alarme zen de seu despertador. Um plim-plim suave que lembrava o som de sinos tibetanos. Começava com um plim baixinho, como toques espaçados num xilofone. Depois, com o passar dos minutos, crescia e se tornava uma cacofonia deliciosa. Não muito a cara de Matt. Ele parecia mais o tipo de homem que preferiria um despertador que se comportasse como um desfibrilador, bips discordantes que fizessem todos os nervos do corpo entrarem em estado de alerta, fazendo com que a pessoa saísse imediatamente da cama, batesse no peito e gritasse feito um Tarzan. Atenção, mundo, aí vou eu. Mas Maeve preferiu plim-plim. Então, plim-plim. Eu não sei, talvez seja um pouco estereotipado, mas eu acho fofo, eu adoro a passagem do plim-plim. Vamos pro gráfico de riscos antes que eu, dê todos os spoilers nessa parte. Vamos lá. Risco de transbordamento, eu tinha dado um 6 de 10, né? Eu acho que é um livro que faz você transbordar de muitas maneiras. Dá pra rir, dá pra chorar, dá pra arrancar os cabelos de raiva. Não foi pouca raiva que eu senti lendo esse livro. Tanto, pela questão da culpabilização da vítima, então não bastasse ter um monstro, que nem o David, a sociedade também não ajuda, né? Enfim. Tanto com a história da Lydia, com a mãe que tá ficando doente, e os irmãos e os médicos não ajudam e não acreditam, e são os boçais. Enfim, se você for como eu, talvez não seja bom ler esse livro em público, porque eu tava tentando assim, etc. Mas talvez seja possível, eu dei 6 de 10. Segundo risco de explosão, eu dei 4 de 10, porque apesar dele tratar de temas muito complicados, temas difíceis mesmo, eu não acho que ele traga uma reflexão particularmente explosiva. Mas no sentido de que a explosão pra mim ela vem um pouco com uma surpresa, né? E principalmente pelo público da Marion ser principalmente feminino, a impressão que eu tenho é que poucas mulheres leriam as partes revoltantes com surpresa. É mais tipo, pois é. Posso estar enganada, pode ser que algumas se surpreendam. Mas é claro que tudo tem um potencial pra fazer você pensar, e como ele trata de temas complicados, eu coloquei 4 de 10, porque também pode ser que exploda a cabeça de alguém. Sei lá. Risco de extravio, você vai querer fazer as malas e ir pra Dublin. A maior parte dos livros dela se passam em Dublin. Eu não conheço Dublin, mas a Marion acaba me passando uma ideia de que Dublin é uma cidade grande genérica. Eu já vivo em uma cidade grande genérica. Então eu confesso que particularmente não me dá muita vontade de correr pra lá. Enfim. Eu iria pra outros lugares antes. Por isso que eu dei 2 de 10. Risco amigo imaginário, que eu dei 5 de 10, né? Então. Eu li esse livro faz muitos anos. Muitos, sei lá, vai uns 4, não sei, por aí. E eu vou ser bem sincera, quase nenhum personagem ficou na minha cabeça. Eu gosto deles, olhando por cima pra fazer o vídeo, né, dando uma relidinha nos pedaços, eu lembrei que eu gostava deles, eles eram legais, eles voltaram assim, dando uma olhada por cima,
mas a maioria tinha desaparecido. Sobrou, na verdade, só a Lídia. A Lídia eu lembro direitinho, porque a Lídia, eu adoro ela. Pra mim ela é a mais marcante, sei lá. Mas agora eu tava conversando no almoço com a minha mãe e descobri que pra ela a velhinha de Jemima era a mais marcante, porque ela adorava... É a Jemima? A velhinha do prédio é a Jemima, mas será que era dela que minha mãe tava falando? Mas enfim, era uma que o marido que morreu era um arquiteto e daí ela odeia a casa que ela vive porque ela odeia modernismo e enfim, aí minha mãe lembrava especificamente disso. Então como tem muitos personagens, eu suponho que tenha potencial pra algum marcar você, sei lá. Eu fiquei com a Lídia, mas só, é impressionante porque são muitos. Então, sei lá, é um fenômeno curioso. Eu gostaria de saber, se você leu esse livro, algum ficou com você? Sei lá. Risco Fandom, eu dei 1 de 10, porque eu ainda não criei a coragem pra colocar 0 em nada. Um dia eu vou fazer isso, eu devia ter feito dessa vez. Eu desafio vocês a encontrarem uma fanfic desse livro, sério. Eu até encontrei uma ou outra fanfic de livros da Marian Kais, principalmente das irmãs Walsh. Não muitas, mas parece que elas existem. Mas eu não consegui achar nenhuma sobre esse livro. Deve existir, eu sou uma pessoa que acredita que existe fanfic de qualquer coisa que já foi feita. Mas... não achei. Se vocês acharem, me avisem. Eu não quero ler, mas por curiosidade. E por fim, o risco mais alto, que é o risco de esmagamento, que eu dei 7 de 10, porque em muitos sentidos é um livro sobre desespero. Também é um livro sobre esperança e superação, e acho que isso é que faz com que seja tão bom. Não é um livro deprimente, apesar de tudo. Tem umas passagens mais deprimentes, mas no total não é um livro deprimente. Digamos que ele poderia ser muito mais esmagador considerando os temas tratados, né? E apesar de tudo, ele te deixa com uma sensação boa no final. Então... tá de parabéns. Porque afinal, como a gente já mencionou, ela fala de estupro não só da coisa horrorosa em si, mas também da reação muito frustrante da sociedade. Então a Maeve não tá só traumatizada pelo desgraçado do David, ela também tá traumatizada porque depois na polícia, no hospital, as pessoas ficam culpabilizando a vítima. Então, aí fica difícil de se recuperar, né, gente? Pois é. O livro também trata de suicídio. A gente tem a tentativa de suicídio do Matt, que é bem pesada. E o livro fala de Alzheimer. É foda essa parte, é difícil pra caramba. Tem toda a história da Lídia, né? A mãe dela ficando cada vez pior. E ela, a mais nova dos irmãos, tendo que cuidar da mãe, porque ninguém acredita que a mãe dela tá enlouquecendo. É que não é exatamente Alzheimer. Ela faz umas coisas estranhas, depois eles chegam à conclusão de que ela teve vários mini derrames e que uma das coisas também pode ser Alzheimer. Mas a mãe fica fazendo várias coisas estranhas, ela mora longe da mãe, né? E ela tem que ficar indo lá acudir e ninguém na cidadezinha que a mãe mora acredita que ela tá precisando de ajuda. Os irmãos também não, então os irmãos não fazem nada. A Lídia tem que levar a mãe nos médicos, mas os médicos dessa micro-sociedade, sei lá, porque o médico que ela leva primeiro conhece a mãe, e ele fica tipo, imagina, a gente joga cartas junto toda semana, tá tudo bem. E a Lídia tá tipo, por favor, cara, me dá um pedido de exame, tem algo errado. Não, tá tudo bem. E ela passa um ano aí tentando convencer alguém de que a mãe precisa de ajuda, e tentando convencer os médicos a ajudarem ela, e demora um ano pra ela conseguir provar que ela tava certa. É horrível. Porque a mãe piora nesse um ano. Enfim, então são temas difíceis. Mas ao mesmo tempo a Lídia é esse personagem venenoso, debocado, muito divertido. Eu gosto dela. Ela é uma taxista. E... enfim. Ela é divertida. E má. Ela realmente é má. Tem toda essa questão, né, de... A Lídia tem, não lembro se é 23, 24, 25 anos, alguma coisa assim, ela tá nessa faixa. Tem toda essa questão, né, de você deixar de ser cuidado pelos seus pais para passar a precisar cuidar deles. E aí a Lídia tem justamente essa passagem, esse amadurecimento meio traumático no caso dela. E é muito interessante. As passagens com a mãe são muito amorosas, assim, e é difícil. Então, esmagamento 7 de 10. Pra amarrar, é o meu livro favorito da Marian Kais. Eu gosto de vários dela, tem uns que eu não gosto tanto. Mas esse é meu favorito e eu nem sei explicar direito porque eu só tenho um carinho especial por ele. Não sei se talvez tenha um pouco a ver com esse elemento ligeiramente fantástico do narrador. Não sei. Eu gosto muito dessa imagem final da vida andando com a morte, sabe? Então tem esse novo espírito do bebezinho andando com a morte, que vai lá e leva o David.
Eu confesso que é uma das minhas cenas favoritas. É uma cena absurda e maravilhosa, quando o gelo cai do céu do avião e esmaga justamente o David. Nossa, dá uma sensação boa. David é o estuprador, né? Não sei se ficou claro. Eu não sou a favor de matar ninguém não, tá, gente? Só... acho que esse é um bom momento pra dizer que eu sou contra a pena de morte. Mas nos livros, olha que satisfatório. Quando cai o gelo do céu e se resolve magicamente o problema. Ele é um monstro, tá? Não é só... ele é um monstro. Enfim. Olha que curiosidade interessante. Eu falei lá no início do chá, sem spoilers, justamente sobre o chá que eu tava tomando, que é meio inspirado nos chás que os irlandeses tomam, e como chá é uma coisa importante pros irlandeses, que eles comentam várias vezes ao longo do livro. Você tem várias passagens com personagens diferentes tomando chá, e significa várias coisas pra eles. E o único personagem do livro que despreza chá em um determinado momento é o David. Tem uma hora lá que... não sei se a Maeva oferece chá pra ele, o que acontece, que ele fala que não, que ele quer uma bebida de verdade, ele quer cerveja. E aí ele se revela um pequeno monstro. É interessante porque eu não sei se foi de propósito ou se foi só o subconsciente da Marian, mas na Irlanda, aparentemente, quem não gosta de chá não é confiável. Meu personagem favorito é a Lydia, já falei sobre ela. Eu gosto muito do que ela faz, que ela pega esse prédio, né, ela tá analisando esses moradores, e você tem uma mulher velha, tipo, que é a Jemima, que morre no fim do livro. Você tem uma mulher de meia idade, que é a... esqueci o nome dela. O livro começa... Kate, né? O livro começa com ela, mas ela é a que menos causa impressão em mim. Mas enfim, a gente tem uma mulher de meia idade, que inclusive tá passando por uma crise aí, e a gente tem uma mulher jovem adulta, que é a Lydia. E aí ela vai tratando, né, de temas dessas faixas etárias diferentes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem se inscrever no canal, a gente sempre tem recomendações diversas. Geralmente mais nerds, mas nem sempre. Depende do meu humor. Queria muito saber a opinião de vocês. Vocês gostaram desse livro? Vocês gostam da Marian Kayes de modo geral? Se vocês gostam da Marian Kayes, vocês gostam mais ou menos desse livro em relação aos outros livros dela? Lembrando que a Chaverna abre às segundas e quartas. Então, até semana que vem.